Ezequiel, capítulo 42. Depois disto ele me fez sair para o pátio externo, para o lado norte, e me levou às câmaras que estavam de frente ao lugar vazio, e que estavam de frente ao edifício voltado para o norte. Pela frente à entrada do norte o comprimento era de 100 covados, e a largura era de 50 covados. Em frente dos 20 covados que tinha no átrio de dentro, e em frente do solado que tinha o pátio exterior, havia galerias de frente umas às outras em 3 andares. E diante das câmaras havia um corredor de 10 covados de largura, do lado de dentro, com um caminho de 1 côvado, e suas entradas para o norte. E as câmaras de cima eram mais estreitas, pois as galerias eram mais altas que as outras, isto é, que as de baixo, e que as do andar do meio. Porque elas estavam em 3 andares, porém não tinham colunas como as colunas dos pátios, por isso eram mais estreitas que as de baixo e as do meio, desde o chão. E o muro que estava por fora de frente às câmaras, voltado para o pátio exterior diante das câmaras, tinha 50 covados de comprimento. Porque o comprimento das câmaras do pátio de fora era de 50 covados, e eis que de frente ao templo havia 100 covados. E debaixo destas câmaras estava a entrada do oriente, para entrar nelas do pátio de fora. Na largura do muro do pátio ao oriente, diante do lugar vazio, e diante do edifício, havia câmaras. E o caminho que havia diante delas era semelhante ao das câmaras que estavam ao norte, conforme seu comprimento, assim como sua largura, e todas as suas saídas eram conforme suas formas e conforme suas entradas. E conforme as entradas das câmaras que estavam para o sul, havia também uma entrada no princípio do caminho diante do muro direito para o oriente, quando se entra por elas. Então ele me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar vazio, elas são câmaras santas, nas quais os sacerdotes que se achegam ao Senhor comerão as coisas mais santas, ali porão as coisas mais santas, e as ofertas de alimento, e a expiação pelo pecado e a pela culpa, pois o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do lugar santo para o pátio de fora, em vez disso, ali deixarão suas vestes com que tenham ministrado, porque são santas, e se vestirão com outras vestes, e assim se achegarão ao que é do povo. E quando acabou de medir o templo interno, ele me tirou pelo caminho da porta que estava voltada para o oriente, e o mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas da cana de medir em redor. Mediu ao lado do norte, 500 canas da cana de medir em redor. Mediu ao lado do sul, 500 canas da cana de medir. Rodeou ao lado do ocidente, e mediu 500 canas da cana de medir. Aos 4 lados o mediu, e havia um muro ao redor com 500 canas de comprimento, e 500 canas de largura, para fazer separação entre o santo e o profano.